Meus amigos, Felipe Tiru, o pós-jogo do Expresso está no ar. Vasco 2-0 Fluminense. Partida memorável de Rayan. Falaremos muito dele, falaremos muito da partida de Cauã Barros. Mas eu quero falar, meu amigo Felipe Tiru, do time de Fernando Diniz, que eu já estou ficando um pouco preocupado, Felipe Tiru. Sabe uma coisa que acontece? Sempre quando você tem aquela torcida que está ganhando muito, tem exemplos aí no futebol brasileiro aí. Vai ficando uma coisa banalizada a vitória. É verdade. Vai ficando mais um dia. O vascaíno está definitivamente mal acostumado, Felipe Tiru. Olhei o jogo, é um jogo que nos bota entre os 8 primeiros, é um jogo que nos bota entre um dos times do momento, mais que nunca um dos times do momento no campeonato, é liderança de retorno, é muito aproveitamento bom na última sequência, que teve jogos dificilíssimos. E eu estou encarando, minha gente, com mais uma segunda-feira qualquer, meu amigo Felipe Tiru. O Vasco da Gama vence quem vier, meu amigo Felipe Tiru. Hoje teve olé para cima do time do Fluminense, tão insensado que aí há pouco tempo atrás era quarto no Mundial e fazia frente com o time. Porra nenhuma, meus amigos. É o Vasco de Fernando Diniz, é o Vasco de Barros, é o Vasco da dupla de zaga Cuesta e Renan, é o Vasco do garoto Rayan. É o Vasco que consegue se impor, o Vasco de Fernando Diniz consegue se impor contra o Fluminense, teve suas dificuldades, buscou achar seu jogo e foi encontrar seu jogo definitivamente nos pés do garoto, meu amigo Felipe Tiru. Que beleza, cara. 2 gols por obra e participação e periculosidade do garoto Rayan, que é o melhor jogador do mundo no momento, Felipe Tiru. É isso, a gente... Cara, como não se acostumar, né? 6 jogos aí, 5 vitórias. A gente olha para frente, projeta mais 9 vitórias no campeonato e depois mais 4 vitórias na Copa do Brasil. Não vejo quem pode vencer o Vasco, né? Agora, o Rayan, a gente viu... Gabriel Amaral tava zoando. Pô, vou falar com os vascaínos, eles falam que o melhor lateral direito do Brasil é deles. O melhor goleiro do Brasil é deles. O melhor meio-campo do Brasil é deles. O melhor atacante do Brasil é deles. Como é que eles não estão em primeiro? Tamo chegando, Gabriel Amaral. Tamo chegando, entendeu? A coisa vai acontecendo. A gente tem... o Rayan, ele é pior do que foi ontem. Não, ele é melhor do que foi ontem e pior do que será amanhã. É um jogador em franca evolução, cada vez mais importante por esse time, né? Por consequência, cada vez mais decisivo. O Barros vem fazendo uma grande partida também da nossa zaga. Eu acho que a gente cresce muito a partir do momento que a gente consegue essa consistência defensiva, entendeu? Total. Porque o Diniz é essa maluquice, maluco. A gente tá 2-0. A gente tá ganhando o jogo, 40, 30 minutos, vamos fazer a substituição para... Vamos. Vou botar 2 centroavantes lá na frente. É isso que eu vou fazer, entendeu? Então, cara, é essa doideira. Aí precisa, né? Precisa de uma zaga firme, de qualidade, um volante, que nem o Barros, para trazer esse equilíbrio, um pouco mais desse equilíbrio. E aí, amigo, uma vez equilibrado o time, caramba, estamos voando aí. Foi preciso também essa decisão difícil, né? A barração do Verratti para ter um time mais dinâmico lá na frente. Mas, enfim, tem um time, encontramos um time aí, Gustavo Mel. E aí fica difícil, né? De imaginar quem é que pode derrubar esse time agora. Meus amigos, vejam bem, tá? Vejam bem. O Vasco, se você ainda não se deu conta, a gente entrou no G8, tá? Se fosse os bons tempos do nosso Brasileirão de mata-mata, o Vasco ia para o título, meu camarada. Já está no G8, está em ascensão. A perspectiva do torcedor é que continue jogando assim. Hoje foi um jogo que teve seus momentos de dificuldade, mas que o Vasco soube controlar de maneira interessantíssima depois de fazer o resultado, né? Aparece o gol com o Rayan, depois aparece o gol do Nuno, através da confiança do Rayan de chutar mais uma bola difícil. O goleiro Fábio a gente conhece muito bem, sabe a qualidade dele, e não consegue segurar essa bola. Tu imagina o petardo que veio, o veneno que veio nessa bola. E 2 gols por obra do garoto. E assim, entramos nesse G8, meu amigo Felipe Tiru, e mais que isso, cara.
conseguimos algo que sempre debatemos aqui, a importância e a simbologia e o grau que traz para o ânimo nosso ao longo do campeonato, para a consistência de uma campanha. Felipe Tiru, é a terceira vitória consecutiva do Vasco da Gama. É a primeira vez que isso acontece no campeonato. O clássico tão cantado durante os tempos de P9, João Almirante sempre falava, as miraculosas 3 vitórias seguidas, que tão pouco aconteceu, tá aí. Acontece. Porra. Nesse ano ainda não tinha acontecido, é a primeira. E meu amigo Felipe Tiru, o Vasco Cabelo, ó. Vasco Cabelo já pode marcar aí o barbeiro para semana que vem, porque vai acontecer. E assim, o bom é que normalmente a gente fica sempre pedindo ali a famigerada 3 vitórias consecutivas para escapar da zona de rebaixamento, para se afastar um pouco da zona de rebaixamento. E agora ela vem numa fase que, cara, bota a gente lá na briga pelo G8, né, cara? Pelo G7. O G7, amigo. A gente tá vindo ali para cima do Fluminense. É que nem o PH correndo atrás ali dos caras. A gente vai alcançar, maluco. Tá vindo o PH assim a 1000. O Fluminense correndo devagarzinho. Porra, vamos alcançar, cara. O Fluminense a gente vai atropelar. Uma pena que o campeonato tá na sua reta final. E aí, para pegar o Bahia e o Botafogo, né? Os dois com 46, o Bahia com um jogo a menos. Cara, vamos precisar também deles vacilando, né? Porque são 7 pontos para tirar. Mas eu não duvido também não, entendeu? Eu não duvido também não. Vamos lá, um de cada vez, é a portinha lá, né? Que a gente vai batendo. E o próximo que a gente vai roubar aí da posição é o Fluminense. Pegar esse 7º lugar para terminar o campeonato, muito provavelmente, né? Com uma vaga já na pré-Libertadores. E depois disputar pela vaga direta na Copa do Brasil. A empolgação do torcedor agora é essa. A confiança, amigo. É difícil, né? Porque a gente estava confiante. A gente já botava aqui uma pesquisa antes do jogo começar, 90% acreditando numa vitória, metade acreditando numa vitória e outra metade acreditando que ia atropelar. Entendeu? Aí depois que vence por 2-0, tranquilidade, olhar no final, como é que fica aí a autoestima do vascaíno? Como é que fica a confiança? Vai ser difícil, vai ter que aturar. Vai ficar chato amanhã o vascaíno. Um time, Danilo, que não conseguia ficar sem levar gols e que tinha que fazer 3 gols para ganhar. Lembra dessa história? A diferença que faz os jogadores que chegaram na janela, né? Muita diferença. Boa noite a galera que está chegando aí no pós-jogo do Expresso. Uma vitória, acho que de confiança, né? A gente está vendo um time confiante, um time que parte do Ryan, né? Que chuta de onde ele estiver do campo e consegue levar perigo. Um Vasco que pode falar que chegou poucas vezes no gol, mas quando chegou, levou muito perigo para o Fluminense, fez 2 gols e teve oportunidade para mais. Eu acho que o segundo tempo, acho que outro ponto importante, no momento que o Fluminense começou a fazer as alterações, dando um gás, um oxigênio para o ataque, o Vasco soube segurar a partida, né? A gente vai poder falar um pouco das mudanças do Diniz, mas eu acho, mais uma vez, um Matheus França interessante, um jogador taticamente importante para dar aquela respirada no segundo tempo, para conseguir dar um gás e trocar passes, né? E aí a torcida foi ao delírio, como a gente comentou na transmissão, com os olés lá a partir aos 30 minutos. Mas é isso, você cansa o adversário, você faz o adversário rodar, você tá com a bola, e o Fluminense, depois desse momento, pouco chegou, e quando chegou, levou pouquíssimo perigo. Então, eu acho que o Vasco foi decisivo quando teve que decidir, na hora do primeiro tempo, especialmente com o chute do Ryan, e depois, no segundo tempo, soube trabalhar a sua vantagem e fez o gol logo no início da partida, o segundo gol, desculpa, no início do segundo tempo, e aí conseguiu administrar a partida. Acho que não vou mais utilizar no segundo tempo, soube sofrer, mas acho que o Vasco soube administrar a partida muito bem, e que bom, né, porque são características de um Vasco que a gente não via, especialmente no primeiro turno. E mérito do Diniz e dos jogadores que conseguiram chegar nesse momento, né? 8º, 7º lugar do Campeonato Brasileiro e batendo um confronto direto em que agora o Fluminense só está a 3 pontos do Vasco da Gama, e o Bragantino, que na última vez que eu conferi aqui tinha perdido para o Juventude, fica para trás também. Então, assim, ponto importante e um Vasco muito seguro, acho que a palavra também que a gente pode utilizar para discriminar essa partida de hoje, um Vasco seguro e confiante, meus amigos.
Muito seguro, né, Tiru? Soube fazer o resultado, né, meu camarada? Chegou com o Ryan, soube mais que fazer, como disse o Danilo, administrar o resultado, né? O que a gente viu aos 30 minutos do segundo tempo, o time botar, de fato, com essa coisa do toque de bola dinizista e tudo mais, que a gente tanto reclamou. Lembra o jogo contra o Ceará, por exemplo? Pô, por que tu não cozinha o jogo? Tu tá com um a mais, pô. É difícil, é tão difícil você fazer uma posse de bola inócua um pouquinho, o Fernando Diniz. Pelo amor de Deus, estamos ganhando e tal, não sei o quê. Hoje o que a gente viu foi aos 30 minutos isso acontecendo com uma naturalidade absoluta, né, Felipe? O Vasco botando os caras na roda e os caras não encontravam de jeito nenhum a bola. Foi uma tranquilidade de fim de jogo que faz muito tempo que a gente não tem. A gente Epa! O Vasco pegava, porra! Exatamente. Ó, o Grego já não vai fechar mais com o Vasco, Gustavo. Não precisa mais quebrar prato para trair o Grego. E ó quem tá aí, ó. Ó quem tá aí, meu amigo. Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? Porra! Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para falar do 8º melhor time do Brasil em viés de subida. Estamos em busca de ser o 7º, o 6º, quem sabe o 5º. Mas, enfim, meus amigos, grande vitória do Vasco hoje. Um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo que exigiu todos os nossos setores ao longo da partida. Naquele momento crítico, os 15 primeiros minutos, eu chamo a atenção para os senhores da atuação monstruosa de Carlos Cuesta e Robert Renan. O Cuesta faz um corte no meio da área ali, que em 99% dos lances é gol contra, quando o zagueiro chega daquela forma ali naquela bola, e ele tirou, depois o Renan trava. Acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo que esses 15 minutos do Fluminense machucaram o Vasco. O Jardim teve que aparecer para pegar um chute do Chapolin. Que sabor! O Jardim fechando o gol para o Chapolin cara a cara, num lance que é um erro do Barros, mas que também foi o erro do Barros para ele não errar mais nada. Até mas o você não achou falta ali, não? Poderia ser um lance a conferir, mas assim, passou no jogo ali, né? De repente, se sai o gol, ia ficar uma resenha, uma discussão. Mas sim, ele depois faz a partida monumental do Barros. E aí, no segundo tempo, o Fluminense, quer dizer, nesses primeiros 15 minutos, se desgastou muito para marcar, marcou muito alto, deixou o Vasco em maus lençóis, mas depois a coisa sentou, e aí a gente faz um gol, e aí eu chamo a atenção para o melhor lateral direito do mundo na atualidade, que deixa o Serna dominar, no que o Serna domina errado, ele já avança para roubar a bola, e ele rouba a tabela no Nuno, que ele dá uma cavadinha para o Nuno. Calma aí, não é ele que deu um passe para o Nuno, ele dá uma cavada, já sai no espaço, recebe e já toca para o Ryan. E o Ryan, talvez, tenha sido o primeiro momento que Ryan pegou na bola no jogo, no primeiro tempo ali. Pega a bola e chuta da entrada da área. Por quê? Porque está confiante, porque está encorajado. Não sai nenhum chute tão maravilhoso. Inclusive, era um chute que devia ter pouca XG ali, porque tinha muita gente na frente. A bola passa no meio da perna de 2 zagueiros fluminenses, desvia e mata o Fábio. A gente faz 1-0 num jogo muito duro até aquele momento. Volta para o segundo tempo. O Fluminense tenta reativar aquela pressão alta. Só que aí o que acontece é que sai o gol do Vasco muito cedo, no segundo tempo, numa bela jogada, toda construída, que tem uma participação do Andrés Gomes fundamental do início ao fim. Ele faz o corta-luz para o Ryan, ele ataca o rebote, né? E a bola sobra para ele. Nuno Moreira, 6º gol dele no Campeonato Brasileiro. Um jogador que às vezes não está aparecendo tanto no jogo, mas aparece para fazer o gol, aparece para dar uma assistência, taticamente se dedica muito. E aí eu diria que o Fluminense acreditou numa reação por 10 minutos, sem conseguir fazer grandes coisas. E a partir das mudanças, eu acho que o Fluminense, além de não ter melhorado no jogo, ele desarticulou a pressão que ele estava conseguindo fazer na bola, pelo menos. O time esparçou e a gente viveu 15 minutos finais de gritar olé, meus amigos, do Fluminense não achar a bola até o final do jogo. O Vasco botou ela debaixo do braço e tocou o jogo até o final.
com uma atuação, eu diria assim, letal no ataque, porque não foi um time que teve tanto volume ofensivo, mas que se defendeu muito bem, soube sofrer ali no momento mais crítico da partida, e com essa vitória agora o Vasco se consolida de vez. Em um outro momento na tabela, em um outro campeonato, o Vasco está a 2 pontos do Palmeiras, líder do retorno. Então, assim, um retorno a partir da chegada dos reforços, que a gente desconfiou e tudo mais, dê esse mérito, né? A janela, de fato, elevou o patamar do time, como a gente chegou a desconfiar que ia ser capaz, tem esse português, Pedrinho, Felipe e tal, e eles foram lá, encontraram Carlos Cuesta, simplesmente um dos top 5 maiores jogadores da humanidade, seres humanos, o Robert Renan, que não fica muito atrás, resgatou o Barros, que trouxe um equilíbrio muito maior para o meio-campo, trouxe o menino Andrés Gomes, que a cada jogo vai mostrando o seu valor, a sua capacidade de ajudar, como ele marca, como ele volta, como ele rouba a bola, ele dá trabalho o tempo inteiro, tu tem a segurança de que tu pode queimar uma bola para ele lá na ponta, né? Que ele, ou ele vai chegar apavorando o zagueiro na marcação, correndo para lá. Então, assim, é chato, né? É chato. É bom o colombiano. E assim, o Vasco é um time que está crescendo no momento certo. A gente está crescendo na reta decisiva da temporada e hoje é uma realidade. Hoje o Vasco é um dos melhores times do país. Nesse momento, nesse recorte, o Vasco é um dos melhores times do país. E, João, assim, você falou de uma desconfiança, mas desconfiança natural, né? Por quê? Por um lado, não tínhamos mais o dinheiro da 777 para investir. As últimas janelas nessa realidade tinham sido bem ruins. Bem ruins não mesmo. Não tínhamos mais o suposto dinheiro da 777. Não tinha mais o suposto dinheiro. A gente fez janelas bem ruins sem esse dinheiro. As contratações aí do Pedrinho até então tinham sido assim de um aproveitamento baixíssimo, né? É o Coutinho que veio porque ele quis. É o Nuno como o grande ali, que sempre se usava como exemplo de como eles sabiam contratar. E, de repente, cara, a gente muda para uma janela em que eu acho que só tem um flop até agora, que é o Thiago Mendes, né? Que veio e, não tá nem jogando. Mas todos os outros, 2 volantes, o Barros, o Colômbia, né? O Andrés, cara, vários acertos, né? 4 jogadores que chegam com status titulares. Então você está mudando mesmo metade do time. E aí, méritos... Em setores como a zaga, que era um negócio, que gritava 2 temporadas, pelo menos. 3, 4, 5, sei lá. E aí, méritos, a gente, pela eliminação, quem pode ter sido responsável aí? São as figuras novas, né? O português lá, o Edmar Lopes. Tiro, vai começar a coletiva, fiquem atentos aí na Vasco TV, o pessoal já chegando aqui para arrumar as coisinhas. Não, e mais um detalhe que passou até meio batido, não falei, porque passei batido, mas temos que falar, Felipe Coutinho está gastando a bola no Campeonato Brasileiro nesse momento. Ele está gastando a bola, ele está flanando em campo. No segundo tempo, depois que o jogo decidiu, então, simplesmente o maluco passeando no gramado, regendo o Vasco assim com... Que beleza ter Felipe Coutinho nesse nível. Boa noite, Diniz. Danilo do Expresso 1923. Parabéns pela vitória. A pergunta é sobre o ataque. O Vasco que não deu tantos chutes a gol, mas foi letal quando chegou. E especialmente da confiança, né? A gente vê um Ryan chutando de longe, chutando de média distância. Como é que você destaca isso em relação aos treinamentos e aos jogos? Obrigado. Bom, eu acho que assim, o volume de chutes às vezes não diz o que foi a partida. No segundo tempo a gente teve um controle meio que absoluto do jogo, a gente soube selecionar a hora de jogar, a hora de atacar, a hora de controlar, e a gente foi muito eficiente, é verdade, nos chutes. Teve um jogo agora recentemente, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians também finalizou poucas vezes, mas teve um volume ofensivo muito importante. Acho que no segundo tempo a gente teve um volume ofensivo, embora tenha chutado pouco, a gente teve um volume muito importante de controle, de posse e com chances claras para poder fazer ataques que poderiam terminar em gol. Em relação ao Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante.
E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o de amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. A gente traz para a tela o Ibo Vasco, meus amigos. E toda essa boa vitória que você destacou, Gustavo, se deve muito ao fato do Vasco da Gama ter inventado o negro, mano. Mais precisamente, Carlos Cuesta, Robert Renan, Ryan, Paulo Henrique, Cauã Barros. Inventamos o indígena também. É bom lembrar verdade. Que não só o negro, mas como também o indígena, como também o português. Nuno Moreira. Nós inventamos as etnias, Gustavo, todas elas. Ô, João Moleque, mas no teu papo aí no Twitter, você que é um twitteiro, né? Não é o Negro Moreira que andou dizendo por aí? Pois é, o afro-português Negro Moreira, que outro dia estava trançado aí para não deixar para ninguém. Quem foi o bagre desse jogo? Teve bagre nesse jogo? Não tem bagre. Não tem bagre. Não tem bagre, né? Jogo muito bom do Vasco. E craque. Cara, tô dividido. Vou botar 3 aqui, hein? Cauã Barros é uma partida impecável. Eu poderia botar os zagueiros também, a gente já falou muito deles, estaria muito bem colocado nessa lista. Quem ganhou mais 2 aí? Quer botar o Cuesta e o Robert Renan? Então bota, são 5. Barros, Coutinho é mais uma vez um jogador que é fundamental para o Vasco, participa do jogo o tempo inteiro, tá soltinho, tudo que a gente já falou. E, cara, eu acho difícil a gente fugir do Ryan, né, cara? O Ryan. O Ryan. Porque, assim, todos eles jogaram muito bem e o jogador mais decisivo foi o Ryan. Então, o Ryan, com menções honradíssimas ao Coutinho e menções honrosas também à dupla de zaga, muito ao Barros, todos merecem, ao Jardim, que quando foi exigido estava lá para defender nossa meta, e o Paulo Henrique, né, que fez uma partidinha que a gente nem destaca tanto, porque já é uma coisa natural, né? O Paulo Henrique roubou uma bola, tabelou e deu uma assistência. Tipo, é um jogo ok do PH. Eu concordo, assim, é aquela coisa, né, Você pode falar, cara, mas o Barros, ele foi 90 minutos jogando, né, cara? Sei lá, então, 80 dos 90 minutos, com a intensidade, marcando, fazendo tudo ali. O Coutinho também, quando teve em campo, cara, foi o cérebro do time, participando, todas as jogadas passando por ele. E o Ryan ficou desaparecido boa parte do jogo. Mas quando ele participa, ele é tão efetivo, né, pro resultado, cara. Ele constrói o resultado que para mim ele faz um gol e o segundo gol é um chute dele que o Fábio bate roupa. Então. 2 lances meio que criado por ele, né? Que ele pega a bola lá do meio da rua, dá um chutão e não faz gol, no outro a bola sobra limpinha pro Nuno. Então, para mim, tem que ser. E olha a curva do time todo. Esses são os titulares de hoje. E olha a curva do time todo, todo mundo com o Diniz subindo, aqui né? também. Toda subindo, todo nos últimos 3 jogos. Talvez o Tietê ali o mais estável deles, mas todo mundo apontando para cima. O Ryan assume a liderança do Ibo Vasco, é hoje o jogador mais valorizado. Alô, times ricos da Europa, vocês se acalmem e coçem bem o bolso. Tá aí. O Datagol está na tela. Quem faz gol ganha 3 pontos. Quem dá assistência ganha 2. Quem dá uma pré-assistência, segundo o nosso julgamento, nem tudo aqui é assistência, nem tudo é pré-assistência, ganha 1 ponto. E ainda tem ponto de bônus para quem tiver feito a diferença. O nosso Ryan já tá ali, ó, que nem o Gustavo ia apontar, colando no Verrete, cara. Parecia Vocês lembram? Impossível, cara. Era uma Vocês lembram? Vocês lembram como estava esse gráfico no meio do ano? Minha gente, o Verrete tinha 3 vezes mais pontos que o segundo colocado. Uma parada assim. Nesse nível. Fora de brincadeira. Do gráfico, assim. Saía do gráfico ele. A barrinha da galera tava aqui, ó. E a barra do Verrete tava uma coisa colossal, meus amigos. Era uma coisa de maluco. Olha aí, Ryan chegando junto do Verrete. Nuno Moreira sempre decisivo, meu amigo. Várias participações. Olha o número de pré-assistências dele, ó. São 8 que a gente diz. Esse passe foi importante para o gol acontecer. Não é qualquer coisa que a gente... Não é igual só Pascoal que dá assistência, pré-assistência de forma mecânica. A gente tem uma mais rigoroso aqui, né? E Coutinho. São os jogadores, os 4 jogadores de ataque do Vasco. O Verrete pelo seu início de ano. E aqui os 3 atualmente jogadores de ataque.
E com o Piton ali, com as suas assistências e PH em seguida, os 2 laterais do Vasco. Tá registrado o Datagol. E o Pumita. Olha quanta gente Olha participa de gol. Isso é Diniz, porra. Isso é Diniz. O time do Carille ia ser Verrete e Piton. Parada gigante. Como foi o time do Ramon Dias, como foi o time do Paiva. Meu amigo, não tem jeito. Vamos seguir, então, o pedido do Expresser aí. Não vamos botar planejada? Tá bom, eu tô separado aqui. Botar. A gente pode não botar. Ver só as linhas, cara. De onde é que a gente vamos botar, indo. Então vamos botar aqui. A gente não vai dar zica nenhuma. Não tem zica nenhuma, não, cara. A gente tem Ryan, Carlos Cuesta e acabou. É isso. Acabou zica. Amanhã... Coutinho, não tem zica. Não, aqui é rápido, assim. Deixa eu tentar encurtar aqui para ficar um pouco mais maior. Tá maior? Tá funcionando não, né? Tá bom. Tá Dá bom? para aumentar um pouco para os lados. Pode aumentar para os lados. Agora tá bom. Aqui, ó. A gente só vai atualizar aqui, ó. Contra o Fluminense, a gente esperava um empate. Essa aqui na replanejada. Com a vitória, subimos 7 pontos na replanejada que a gente fez. Então, estamos bem à frente. E naquela planejada antigona, deixa eu parar e compartilhar de novo aqui, que foi a que a gente fez no começo do campeonato. Que tem a paz cabeças. Que tem a paz cabeças. Olha aí, ó. A gente tá um pouco longe das cabeças ainda, porque a gente está aqui, ó. Nós vamos buscar, devendo 9 pontos, e a gente contava com a vitória sobre o Vasco da Gama da cabeça. Sobre o Fluminense. Sobre o Fluminense, entendeu? Então a gente não vai, ó. A gente vai manter os 9. Agora tem a sequência que pode subir, que é empate contra o Bragantino, empate contra o São Paulo e derrota o Botafogo. Aí tem a chance. É aí que é o pulo do gato. Jump of the cat. Essa planejada para as cabeças, que a gente estava projetando 60 pontos ao final do campeonato, hein, cara? Vai ser a maior pontuação aí em não sei quanto tempo. Aí eu vou fazer aqui, registrar, que como é que é? Do desespero da época, a gente está com mais 6, então está mais ou menos ali equilibrado, porque a gente pode ver pelo gráfico aqui, ó. Aqui, ó, subindo aqui, mas ainda tá para chegar lá, João. Ainda tá um chãozinho, ó. Mas já foi mais, hein? Boa, já foi muito mais, hein? Foi muito mais já, hein? Aqui, essa parte aqui que foi o do drama, né? A gente abaixo aqui, que obrigou a gente a fazer uma replanejada, mano. Porque senão a gente não ia conseguir. Pô, mas tá bom demais. Vou registrar então aqui, ó. Diga, tio. Um último Pix também para fechar aqui a lojinha, tá? Não mandem mais. Do Ivo Luciano. Belas palavras. Terminei com a esperança e depois com a ilusão. Agora estou num relacionamento sério com a realidade. Seremos campeões. Vitória, Vascão. Não, porque realmente aquilo que era uma loucura da nossa cabeça. O Vasco é bom, pô. O Vasco tá ganhando os cara a cara. Começou a ganhar a realidade mesmo. Deixou, não se sabe mais o que é a realidade, o que é a loucura da nossa mente. Olha só. Que bom momento. Aquela coisa, como é que é? Era impossível até se tornar inevitável. Exatamente. Sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu quero saber... Vamos fechar essa live como, né? Se a gente vai... Vai, meu amigo. Teremos um momento clangoroso aqui. Porra, então, por favor... Clangoroso apregou altaneiro o clarim estridente da fama, que dos clubes do Rio de Janeiro, o invencível é o Vasco da Gama. Se vitória já tem no presente, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome por nós adorado, como estrelas no céu a fulgir. Olha aí. Pô, eu fiquei esperando estrelas no céu de Davi. Ih, caralho. Eita, tá calma aí. Tem uma polêmica do momento. Meu amigo. Bora. Vitória, Vascão. Um abraço pra todo mundo. Tamo junto, meus amigos. Bom pra caralho. O Vasco da Gama é bom pra caramba. O técnico de vocês é bom pra caramba. E o Ryan é pica. E o Barros também, meu amigo. Um abraço. João, Tihu, vamos descansar? É nóis. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil.